Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra Niket, uma história de poligamia da autora moçambicana Paulina Chiziane. O nosso grupo são 6 integrantes: Letícia, Isadora, Carol, Vinícius, Kimberly e eu, João. Vamos começar. Muito rapidamente, para quem não conhece, a obra de Paulina Chiziane, a primeira autora moçambicana a publicar um romance. Ela nasceu em 1955 na província de Gaza, no sul de Moçambique, e em suas obras ela trata de temas como tradição, identidade, resistência, entre outros dilemas culturais, históricos e sociais vivenciados pela mulher moçambicana na atualidade, sempre trazendo a mulher como protagonista, além de refletir em sua literatura a sua história pessoal. Niket é o quarto romance de Paulina. Publicado em 2002, a obra busca transgredir a tradição a partir da personagem Rami, que, ao se descobrir traída por seu marido Tony, une-se às suas rivais para lutar contra uma sociedade patriarcal. Daqui a pouco a gente vai conhecer mais a fundo a história. Bem, para compreender a construção desse romance, é interessante pensarmos por que a autora escreve. Ela mesma se denomina contadora de histórias, como a gente pode ver nessa citação. Eu escrevo para existir, eu escrevo para mim. Eu escrevo no mundo e a minha existência repete-se nas outras pessoas. E nesse caso é um livro que depois será lido. Bem, a Paulina, nas suas entrevistas, ela se recusa em ser considerada uma romancista ou feminista, como a gente pode ver aqui nesse trecho. Ela diz: romance é algo europeu, eu sou africana. Agora, se eu aceito ser romancista, eu tenho que cumprir com as normas do romance, e eu não quero. Isso é uma verdade. O que a Paulina quer é bem diferente disso, e a gente vai conseguir ver isso através do trabalho. Agora, rapidamente, vou contar um pouco do panorama histórico moçambicano. Para quem não sabe, Moçambique foi um dos países colonizados por Portugal. A ocupação não foi pacífica, houve resistência de vários povos locais. No ano de 1498, então, Vasco da Gama chegou à ilha de Moçambique. Nesse momento, o futuro país desempenhou uma função de entreposto comercial e de ponto de apoio para os navios com destino ao Oriente, ou seja, era ainda um depósito de mercadorias dominado por mercadores árabes. Anos depois, durante o período colonial, a administração moçambicana não foi exercida pela corte, mas sim pela colônia indiana, bem estabelecida em Goa. Essa administração direta se voltava principalmente ao controle do comércio, primeiro o ouro, depois o marfim e escravos. O fluxo de escravos de Moçambique, em especial para o Brasil, foi pequeno e irregular até o início do século XIX. Bem, todas essas questões tiveram efeitos. Ao pensarmos nos efeitos da administração colonial, a administração portuguesa, por seus modos diversos, produziu importantes distorções políticas, sociais e culturais em Moçambique. Como, ao norte, as companhias se dedicaram à produção rural, mas o sul desenvolveu a economia de serviços, com base na exploração mineral. O norte permaneceu com sua tradicional economia comunitária, com produção rural sem tendências à acumulação, voltada à sustentação comunitária e à sobrevivência, mas o sul, na outra ponta, desenvolveu-se europeizado, voltado à economia de acumulação. Isso posto, o norte passou a atrair a política chamada de esquerda, na busca da distribuição equalitária das riquezas. Mas o sul passou a tender para a direita, com o Estado mínimo, individualização e livre comércio.
Dando um salto temporal, vamos agora para o período mais complicado da história moçambicana, o período da luta armada, da resistência. Em 1962, iniciaram-se as lutas pela independência, que foram dirigidas pela Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Esse período de resistência, de guerra, durou mais de uma década e só terminou em junho de 1975, quando Moçambique de fato conquistou a libertação de Portugal. Entretanto, mesmo depois da conquista dessa libertação colonial, após a independência de Portugal, as tensões não diminuíram, muito pelo contrário, elas se multiplicaram e a luta armada não teve fim. Em 1977, teve início a Guerra Civil. De um lado, uma luta liderada pela Frelimo e do outro, pela Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, partido cuja criação foi favorecida por uma série de tensões e conflitos regionais. Bem, é nesse período, pós-independência de Portugal, que está situada a nossa história. Vamos conhecê-la. Agora que já temos a contextualização da obra, também é importante apresentar o enredo dela, que servirá de base para a análise proposta pelo nosso grupo, nos próximos tópicos. A história de Niket, uma história de poligamia, começa com um estrondo que faz a protagonista Rami, que também é narradora, pensar na possibilidade de um novo cenário de guerra em Moçambique. Algo que se relaciona com a contextualização histórica apresentada pelo João anteriormente. No entanto, o barulho foi causado por seu filho, que enquanto brincava na rua, danificou um carro estacionado. Esse acontecimento proporcionou uma grande confusão pelas proximidades, uma vez que Rami foi julgada e culpada pelo ocorrido. A partir disso, Rami se questiona sobre a ausência de seu marido Tony, alto comandante da polícia local e casado com ela há mais de 20 anos. Isso demonstrará também como Rami se sente abandonada e como é dependente de Tony, um homem que ela sabe que atrai. Cansada de ser deixada de lado e abandonada pelo próprio marido, a protagonista vai buscá-lo na casa de Julieta, a amante já conhecida por ela. Ao chegar na casa dessa mulher, uma grande confusão se inicia e Rami, apesar de não encontrar Tony, acaba sendo agredida e humilhada. Mas, ao longo da narrativa, surge entre essas duas mulheres uma certa cumplicidade, já que ambas passam pela mesma situação, o abandono de Tony. Assim, Rami vai descobrindo, ao longo dessa história, que Tony também mantém outras amantes, Luísa, Célia e Mauá. Das 5 esposas, 2 são da região sul, que é a Rami e a Julieta, e 3 são da região central e norte, Luísa, Célia e Mauá. Vendo que há muitas rivais, a personagem começa a buscar meios para reconquistar seu marido, consultando conselheiras do amor, feiticeiro e conselhos de mulheres mais velhas. Porém, essa tática se demonstra sem eficácia, o que faz com que Rami comece a pensar na possibilidade de compartilhar seu próprio marido com as amantes, fazendo com que a poligamia seja institucionalizada e respeitada dentro de seu casamento. Tony é convencido pela mulher e amantes a ter a poligamia como algo institucionalizado em suas relações, dando também direitos parecidos a elas. Dessa forma, a narradora passa a ser encarregada pelas 4 amantes e, no desenvolvimento da narrativa, ela mesma irá ajudá-las a buscar uma independência financeira de Tony. No entanto, com o passar do tempo e os eventuais sumiços do marido, Rami e as demais esposas descobrem que Tony as atrai com outra mulher, Eva, a qual não estava num acordo definido por todos. Além disso, durante certo momento da narrativa, Tony é dado como morto. No entanto, ele estava em Paris com outra mulher, Gabi.
Por conta da suposta morte de seu marido, Rami é submetida a todo o processo de Kuchinga, um ritual africano no qual a viúva é submetida a ter relações sexuais com um parente do defunto, no caso, o irmão de Tony. Além disso, essa cerimônia é chamada pela própria narradora protagonista como cerimônia de purificação sexual. Além dessa relação sexual, a viúva também deve entregar seus bens, como roupas, cabelo e móveis, para a família do defunto. Ao retornar, Tony encontra Rami humilhada e destruída e tenta a todo custo buscar o perdão dela e de suas outras esposas. Mas, com o passar do tempo, todas as amantes acabam se desvinculando de Tony. Dessa forma, Tony, que tinha todas as mulheres como esposas, acaba sozinho e desamparado. Depois do casamento de Luísa com outro homem, há uma cena inspiradora onde as personagens dançam e celebram a liberdade. Além de contribuir para que Julieta, Luísa, Célia e Mauá e seus filhos fossem reconhecidos como membros da família de Tony, Rami emprestou dinheiro para que cada mulher conseguisse sua autonomia financeira. Todas as mulheres tornam-se assim bem-sucedidas, ou seja, a protagonista se sensibiliza pela condição inferior dessas mulheres e passa a conviver em harmonia com elas. Inclusive, é em uma das conversas com uma das amantes de seu marido que se explica uma parte do título do livro. Niquete? Uma dança nossa, dança macua, explica Mauá. Uma dança do amor que as raparigas recém-iniciadas executam aos olhos do mundo para afirmar: somos mulheres, maduras como frutas, estamos prontas para a vida. A dança é realizada pelas jovens para afirmarem que agora se tornaram mulheres aos olhos do mundo e estão maduras e preparadas para o casamento. Com o sucesso financeiro, as amantes e Rami passam a sentir segurança. Conseguimos ter um mínimo de segurança para comprar o pão, o sal e o sabão, sem suportar a humilhação de estender a mão e pedir esmola. No último capítulo do livro, há um momento entre Rami e Tony, em que Tony demonstra ter noção de sua posição de privilégio na sociedade e família, e em sua mente essa posição nunca seria perdida. No momento em que Rami o enfrenta ao longo da narrativa e demonstra que ela também poderia sair com outros homens e fazer outras coisas como ser independente financeiramente, ele entra em choque, uma vez que mulheres poderiam fazer coisas que ele nunca imaginava que fariam. Também é citado que Rami está grávida, mas esse filho, segundo a própria protagonista, é de Levi, o irmão de Tony. O tema que se segue é o seguinte: Norte versus Sul, para além da territorialidade. E agora eu lerei uma citação do romance em questão, que eu acredito que resume bem esse tópico que se segue. O coração do meu Tony é uma constelação de 5 pontos, um pentágono. Eu, Rami, sou a primeira dama, a rainha mãe. Depois vem a Julieta, a enganada, ocupando o posto de segunda dama. Segue-se a Luísa, a desejada, no lugar de terceira dama. A Célia, a apetecida, é a quarta. Finalmente, a Mauá, sua Lé, a amada, a caçulinha, recém-adquirida. O nosso lar é um polígono de 6 pontos. É polígamo, um hexágono amoroso. Bom, agora eu vou me dedicar à explicação do que se refere ao contraste entre norte e sul de Moçambique, sendo representado na obra pelas características de cada personagem feminina, mais especificamente da esposa e das amantes do personagem Tony, e também pelo lobolo e o rito de iniciação que são característicos. Para classificar e dar voz ao chamado hexágono amoroso, como consta na página 43 da narração, a autora se dedica a 5 personalidades femininas, que são também representações de 5 povos, 5 etnias, que compõem o quadro nacional moçambicano. Segundo Jéssica Fabrícia da Silva, em sua dissertação,
Rami pertence à comunidade Ronga, Julieta, que é Xangana, Luísa, Sena, Celi, Maconde e Mauá, que é Macua. 5 mulheres que demonstram, por meio das suas falas e das maneiras de agir e pensar, registrado no romance, importantes aspectos culturais de suas etnias e locais de origem. É perceptível que o contraste norte e sul na obra surge por diversas vezes pelas diferenças existentes entre Rami e as amantes com as quais ela gradualmente vai se relacionando. Ao saberem da veracidade da situação da narrativa, das traições do Tony, cada uma se comporta de uma forma, e tal fato fica evidente no romance. Portanto, as diferenças e semelhanças entre essas personagens femininas, novamente afirmo, são reflexos da situação real feminina de Moçambique. A diferença extraterritorial entre norte e sul de Moçambique se dá por diversos fatores gerados no processo de colonização portuguesa. Fazendo um breve panorama histórico nacional para compreendermos melhor essas diferenças, segundo a pesquisadora Leila Leite Hernandes, uma das pesquisadoras nas quais asseguro a presente fala, no sul do país os indivíduos viviam mais próximo do modelo português. Em contrapartida, os do norte, chamados assimilados, passaram a assumir uma cultura europeia. Segundo Cabasso, a preocupação pela exploração do centro e do norte do país, principalmente devido a jazigos de diamantes, levou uma transformação notória do sul populacional no estilo de Portugal. E claro, os portugueses não estavam nem um pouco interessados em levar em consideração as diferenças culturais entre os próprios povos moçambicanos, fato que gerou dizimações de etnias do sul e grandes rivalidades entre os povos nacionais. Tal fato é perceptível na obra, uma vez que Rami, representando o sul do país, carrega fortes traços característicos do cristianismo em seu discurso, comprovando tal relação para além das fronteiras territoriais na qual me pauto. Os povos Macua, representados pela personagem Mauá, habitam o norte de Moçambique e são chamados matrilineares, ou seja, a mulher possui um papel fundamental dentro dessa comunidade. O clã é formado por Niimo, que, segundo Pereira, é a entidade que une antepassados e vivos pela linhagem feminina. Nos ritos dos Macua, a figura feminina é muito importante, porque um filho vai sempre pertencer ao Niimo da mãe, e é o homem quem se integra a uma nova família, a célula de sua mulher, e não o contrário. Então, decisões importantes do clã são feitas por mulheres e o chamado academicamente rito de iniciação, que é o Enwali, consiste no aprendizado das meninas sobre menstruação e iniciação sexual, como, por exemplo, é característico dos ritos femininos Macua, a mulher esticar seus lábios vaginais, fato que aparece no romance, em que Rami descobre em relação à forma dos lábios da vagina feminina. Trouxemos um trecho do romance para explicitar como se dá isso. A nossa sociedade do norte é mais humana, explica Mauá. A mulher tem direito à felicidade, à vida. Vivemos com o homem quanto nos faz feliz. No sul, a sociedade é habitada por mulheres nostálgicas, dementes, fantasmas. No sul, as mulheres são exiladas no seu próprio mundo, condenadas a morrer sem saber o que é amor e a vida. Bom, nos povos Maconde, representados por Celi, tatuagem e mutilação dentária são característicos dessa comunidade, fato que também vimos no romance, uma vez que esses povos prezavam muito as aparências e as marcas de cultura. É também uma sociedade matrilinear e, assim como o povo Macua, as meninas possuem maior liberdade sexual e ocorre a iniciação feminina com a manipulação dos grandes lábios para a familiarização com a vida sexual.
Em contrapartida, as culturas do Sul se diferem das matrilineares do Norte, em especial pelo ato do chamado lobolo, como presenciamos no romance em questão. O lobolo moçambicano consiste no preparatório matrimonial que estabelece uma relação entre as famílias e os antepassados. A cerimônia é composta por uma negociação financeira e, segundo Bagnall, cada passo da cerimônia é uma ocasião para negociar. Segundo Taibo, a essência do lobolo não está na aquisição da mulher, mas na procriação. Muito se discute entre os estudiosos sobre o lobolo na modernidade. E aí trouxemos um trecho também do romance que estabelece essa relação do lobolo no Sul. Então, dando prosseguimento, podemos adotar uma orientação de leitura para pensar a questão do Norte e do Sul, dessa dicotomia no contexto africano e também no contexto moçambicano, e pensarmos através disso como que a questão da poligamia entre Norte e Sul e essas diferenciações entre relacionamentos e conceitos amplos como gênero e sexualidade podem contribuir para uma interpretação mais ampla do romance Niket. O Norte e o Sul Niket é pensado através da ideia da tradição, uma ideia muito importante no processo de colonização, pois os colonizadores viam na tradição um foco cultural passível de manipulação, seja criando costumes inexistentes ou criando perspectivas que não se verificam como de uma tradição una. Diferente dessa perspectiva, né, que se criou durante muito tempo, temos aqui nessa citação a ideia de que as culturas africanas elas funcionaram num dinâmico exercício de hibridismo, né, se misturando e caracterizando o que as autoras chamam de dupla tradição, né, um sistema de dupla tradição. E esse sistema de dupla tradição ele é trabalhado no romance por essa dicotomia entre Norte e Sul, que vai ser também uma dicotomia entre costumes relacionados a relacionamento e sexualidade, né? Para exemplificar, temos aqui esse trecho em que do romance em que a narradora diz que em algumas regiões do norte, o homem diz: querido amigo, em honra da nossa amizade, para estreitar os laços da nossa fraternidade, dorme e come a mulher esta noite. No sul, o homem diz: a mulher é meu gado, minha fortuna. Então temos essa diferença entre norte e sul. No norte, a poligamia encontra muito mais espaço e compartilhar parceiros e parceiras é um ato até mesmo de educação, de cortesia, né? Enquanto no sul, não, a relação vertical entre o homem para com a mulher é muito mais marcada, né? E o sul vai ser, então, um espaço extremamente importante, porque é o espaço que a protagonista Rami vive, né? Por exemplo, aqui nessa citação, que diz: a protagonista Rami vive no território do sul moçambicano e cresceu recebendo os insumos de uma cultura assimilada, ocidental. Já as outras esposas do seu marido são do norte do país, local regido pela cultura e costumes tradicionais africanos. Então a protagonista ela vai trazer esse não desassossego, mas toda essa problemática em cima da traição, porque ela foi criada dentro de uma cultura assimilada no território sul de Moçambique, né? Essa cultura assimilada com o ocidente, com o que é cristão, da ideia de monogamia, de fidelidade, de uma mulher que vive somente para um homem, para o casamento e para a sua família, né? Enquanto, na verdade, esse homem trai ela com mulheres do norte, que são iniciadas, né, na vida sexual muito cedo, através de seus costumes, que são educadas, né, nessa questão de sexualidade e relacionamento muito mais frequentemente e acentuadamente do que as mulheres do sul, do que a Rami foi, né, que ela foi criada justamente só para a subserviência, né, do homem, né? Então esse espaço do sul vai ser
vai ser o exemplo, né? Essa imagem exemplificadora dessa cultura assimilada, enquanto do norte vai ficar sendo esse espaço em que o tradicional africano é frequente, é presente. E logo essa dicotomia entre norte e sul, entre monogamia e poligamia, vai servir como um motor capaz de explicitar essas diferentes culturas, esses diferentes focos culturais e de costumes existentes em Moçambique, que tem influência de diferentes culturas, como a cultura banto, a cultura islâmica e a cultura cristã trazida pelo colonizador, e como que essas diferentes culturas, essa miscelânea de culturas, influencia em diferentes aspectos da vida humana, como o próprio relacionamento entre homem e mulher. E essa questão é trazida justamente para desmistificar e para exemplificar como que há essa variedade, né? E numa busca da própria protagonista sobre o que é realmente africano, né? Sobre o que realmente ela poderia estar experimentando, que ela poderia estar vivendo, mas não vive por ter essa cultura assimilada em sua região sul, né? Para finalizar, temos aqui esse trecho da obra em que é tratada a rainha de Sabá, né? A protagonista está num consultório e tem uma imagem e ela fala, né, que os livros representam uma Sabá magra e sem curvas, de corpo europeu, mas as rainhas africanas são gordas, pois são bem abastecidas tanto no amor como na comida. Então, como que as imagens que são trazidas sobre as africanas, sobre a África, são vistas de uma forma, através de uma ótica europeia, enquanto na verdade isso não se verifica na realidade africana. Olá pessoal, tudo bem? Como todo mundo sabe, meu nome é Letícia. Agora que o Vinícius já apresentou para vocês um pouquinho da relação entre tradição e modernidade, eu vou passar para uma análise mais intrínseca à obra, para entender como isso nos mostra o espaço relegado à mulher, né? Então vamos lá. Bom, à primeira vista, né, quando a gente observa o título do romance, Uma História de Poligamia, a gente pode achar que é apenas um romance sobre isso, sobre uma história de poligamia. Mas, quando a gente começa a aprofundar na história, a gente vai entender que é mais do que isso, né? É um romance sobre conflitos culturais, sobre tradições, sobre imposições culturais e sobre mudanças. Nesse sentido, nessa primeira citação que a gente tem aqui, isso fica muito claro. Nela, a gente tem a narradora questionando, né? Culpando seus antepassados por terem aceito essa tradição do colonizador. O livro em si não é só sobre essa relação entre tradição de colonizador e colonizado, entre casamento monogâmico e casamento poligâmico, né? Mas isso é tipo o fio, né? O fio condutor, que vai suscitar diversas outras questões, como os conflitos entre norte e sul, os ritos que existem dentro desse casamento poligâmico e todas essas tradições que são suscitadas quando essa personagem é imersa num mundo de um relacionamento poligâmico. Nesse sentido, nessa primeira citação, a gente vai observar essa queixa, né? Porque existia uma liberação da poligamia em determinado momento, em determinadas partes de Moçambique, e aí com a chegada do colonizador, a gente vai ter uma quebra com isso. Não se pode mais existir poligamia. Agora somos monogâmicos, somos cristãos. E aí vai ter esse embaralhamento, né, dessa cultura, porque um homem tinha diversas mulheres, agora ele tem uma só. E a partir disso vão começar a existir, vai passar a existir infidelidade. Ou seja, homens vão procurar outras mulheres por baixo dos panos, coisa que na poligamia não existia, porque você pode ter outras esposas. Seguindo nisso, aqui nessa primeira parte, a personagem vai questionar os seus antepassados e a aceitação dessa nova cultura. A partir disso, o romance inteiro ele vai seguir nessa linha, né, de culturas, de tradições, modernidade, esse embate entre monogamia e poligamia. Só que um ponto importante para a obra é como essas tradições elas se enquadram na vida da mulher. Qual é o papel da mulher dentro disso? O que são essas tradições no mundo feminino? E a gente vai entender, dentro de todo romance, que seja na poligamia, seja na monogamia, seja no pós-morte do marido, a mulher ela vai estar sempre nesse espaço de subalterna.
O que significa dizer que a mulher está no espaço de subalterna? A gente está querendo dizer, portanto, que essa mulher, ela nunca vai ocupar um espaço onde ela tem um poder, onde ela pode dizer aquilo que ela quer, ela pode viver da maneira que ela quer. Isso não é possível. Ainda que dentro de espaços matriarcais que existem em Moçambique, ainda dentro desses espaços, as mulheres elas vivem dentro de algumas amarras, né? As mulheres elas são mais respeitadas no mundo matriarcal? São, só que ainda assim elas têm certos padrões que elas têm que seguir e certas qualidades que elas têm que ter, né? Nesse sentido, a gente vai caminhar para entender um questionamento na obra, um questionamento acerca do ser mulher, né? E é nesse sentido que essa segunda citação caminha, porque aqui a Rami, que é a narradora, que também é a personagem principal, como a gente já disse, ela vai questionar que mesmo antes de nascer, a mulher ela é amaldiçoada. Ela foi relegada a esse espaço de ser considerada um ser impuro, a pessoa que come a pessoa que instiga o homem a comer a fruta proibida, a mulher que a nudez também é uma questão muito importante na obra, porque a nudez feminina, ela representa um mau presságio, ela representa algo ruim, ela causa medo. Então, quando a gente vai observando a obra, a gente vai observando que dentro desse espaço, a mulher ela não tem voz. A mulher ela está sempre massacrada, sempre num espaço de dor, onde não há libertação. No entanto, quando o marido de Rami morre, é dado como morto, né? Tony é dado como morto, vão começar diversos ritos que estão ligados a um casamento poligâmico, estão ligados à viuvez da esposa principal, né? Da primeira dama, teoricamente. E nesses ritos, a Rami vai perder todos os móveis da sua casa, que vão ser levados pelos parentes, e o final desses ritos, né, é entregá-la ao irmão de seu parceiro. Porque uma mulher ela tem que estar sempre nas mãos de um homem. Não existe libertação, né, desse mundo. Nesse sentido, a gente vai finalizar essa parte pensando nessa última citação, onde a Rami vai questionar o cristianismo e mais, né, pensando que questionando por que Deus deixar mulheres existirem se elas são impuras e por isso são relegadas podem ser mortas, torturadas, escravizadas. Então, para que elas existem, né? E é nesse sentido que a gente vai entender a obra mesmo. Essa representação dessas mulheres dentro dessa obra vai nos levar a entender que, independente do espaço, da tradição, as mulheres elas são relegadas a uma subalternidade. Elas são relegadas à dor, ao sofrimento, elas são torturadas, elas perdem tudo. Inclusive, nessa citação, que eu acho muito forte e que pode fechar muito bem essa fala, é quando a Rami fala, se existisse uma deusa, ela, que seria a esposa de Deus, se ela existisse, com certeza ela estaria dentro da cozinha celestial. Então, não importa aonde, não importa qual seja a tradição, não importa o espaço que você ocupe, se você é uma deusa ou se você é uma mera mortal. A mulher está sempre relegada a esse espaço de subalternidade e de ser serva de um homem, de servir a um homem. Olá, eu vou falar sobre como os temas culpabilização feminina e sororidade aparecem nessa obra da Paulina Chiziane, que inclusive é uma autora que escreve bastante sobre o universo feminino, como por exemplo em O Alegre Canto da Perdiz, de 2008, além do próprio Niket, Uma História de Poligamia, é claro. E também vou traçar um paralelo a respeito da relação da Rami, que é a narradora e personagem principal do livro, com o espelho, que é um dos símbolos de extrema importância para desenvolvimento e amadurecimento da obra. Bom, vamos começar pelo tópico de culpabilização feminina. Chamamos de culpabilização feminina esse padrão oriundo de uma sociedade patriarcal, cheia de códigos e regras, principalmente destinados a como a mulher deve se comportar, se vestir, falar, andar, se relacionar com os outros, etc. Que faz com que as mulheres muitas vezes ponham a culpa de eventos sofridos, os quais às vezes o homem é o sujeito vilão, como situações de abuso sexual e violência doméstica, por exemplo, em si mesmas.
Na obra Niket, no começo do livro, lá nas primeiras páginas, a Rami, nossa personagem narradora, conta sobre sua descoberta de que seu marido, o Tony, reconhecidíssimo lá em Maputo, tem outras famílias. Essa descoberta abre caminho para o tema da culpabilização feminina, porque a Rami acredita piamente que o fato do marido dela conhecer, se apaixonar, se envolver e desenvolver um relacionamento com outras mulheres é culpa dela. Ela se sente incapaz de agradar o marido, ou melhor, ela se sente insuficiente. Ela culpa sua aparência, suas funções dentro de casa, seu papel como mãe e outros fatores. Nesse ponto da obra, a Rami começa um processo de questionamento, de análise de si mesma, uma análise profunda frente ao espelho. A relação de Rami com o espelho é fundamental para que a personagem se avalie, seja em seu exterior ou seu interior, cria ali uma ponte metafórica com quem ela era no passado, que era uma moça, sobretudo, feliz, e inicia um processo de revolução pessoal. No começo, então, a relação de Rami com o espelho, que simboliza esse ato de olhar para si e falar consigo mesma, é uma relação de julgar, de apontar mudanças, que para ela são negativas, que nada mais são do que o fruto desse forte sistema social de culpabilização, e ver que aquela mulher magra e bem cuidada, palavras do próprio texto, que ela era na juventude, não está mais ali. E que agora ela se vê como alguém gordo e pesado, e principalmente um fosso de tristeza. O que ela pensa, aliás, ser parte dos motivos que fizeram Tony buscar outras mulheres. Entretanto, essa relação muda ao longo da obra e a conversa com o espelho se transforma em um diálogo pessoal e um estopim para que a personagem deseje mudanças e inicie essa revolução interior, uma evolução pautada nessas problemáticas. Nesse trecho que a gente selecionou, por exemplo, fica clara a mudança, a transformação que tem nos primeiros diálogos da Rami com o espelho lá no começo do livro. Esse diálogo passa um sentimento diferente, tanto para o leitor em relação às expectativas da obra e as expectativas sobre as ações da Rami, quanto uma renovação de esperanças para a própria. Agora vamos falar de sororidade. O conceito de sororidade é, em resumo, um estímulo, um apoio entre mulheres, ou seja, uma união feminina. A sororidade envolve aspectos como empatia, solidariedade, companheirismo e respeito entre mulheres. A sororidade é importante, seja na sociedade brasileira que nós vivemos ou na sociedade moçambicana descrita no livro, para dar voz para as mulheres, dar voz às mulheres, combater as mazelas sociais, buscar e conquistar direitos e principalmente a liberdade. No romance, as primeiras manifestações dessa sororidade aparecem quando a Rami, desolada pela travessura do filho e o fato de ter que lidar com aquilo sozinha, quadro que requer algum tipo de conversa e acordo com o vizinho lesado pela suposta traquinagem, o que ela julga ser assunto para o Tony resolver com ele, é consolada por vizinhas que passam pela mesma situação de ausência do marido. Então nós escolhemos esse excerto, a gente acha que fala bastante dessa compreensão, dessa mutualidade que existe entre elas, e é aí que nós, especialmente as leitoras femininas da Paulina Chiziane, refletimos a respeito da solidão das mulheres moçambicanas de Niket, que vivem, sobrevivem e contam suas histórias através dessas páginas, expondo os privilégios patriarcais. E notamos traços de compreensão, suporte e empatia trocados por aquele pequeno núcleo do romance. Aí a gente separou mais um trecho que é fundamental para ilustrar melhor essa sororidade presente ali no começo do romance. Mas é interessante lá no começo, quando a Rami, cega de ódio pela situação com o Tony, que é a descoberta de outra mulher, o abandono, as inseguranças e tudo mais, vai até a casa da Julieta, da Ju, segunda mulher do Tony, briga com ela, bate nela e depois percebe que a Julieta vive o mesmo cenário de negligência que a própria Rami. Basicamente, por mais que a Julieta tenha uma casa que a Rami considera superior e vestimentas diferenciadas, o estilo de vida solitário, criando os filhos sozinha e exercendo sozinha suas obrigações, com muitas aspas, porque sabemos que as obrigações de lar e criação de filhos não são exclusividade da mulher e que isso é um padrão socialmente imposto.
é comum entre elas. As demais esposas do Tony no romance também aparecem com suas particularidades, seus desejos por uma vida melhor, como segurança financeira e um teto acima de suas cabeças, e dores semelhantes às da protagonista. Todas tendo como elo o Tony, né, o ser comum, e buscando ali, em união, a resistência feminina na sociedade patriarcal daquela região.